Bom dia, meus queridos. Tudo bom com você? Eu sou o pastor Rodrigo, aqui do Grupo Valinhos. Hoje nós estamos no nosso domingo missional, um domingo que a gente não tem uma celebração presencial, é uma celebração online gravada e que a gente usa esse tempo para se conectar com pessoas e praticar aquilo que nós aprendemos. E no momento oportuno, cada um assiste, celebra, faz o seu momento de devoção na hora que mais for adequada. Bom? E eu fico muito feliz de estar podendo fazer esse momento com você na hora que o seu coração escolheu. Eu quero orar com você, pedindo para que Deus abençoe, para que esse momento seja um momento maravilhoso, um momento abençoador na sua vida. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, quero pedir a sua graça e a sua bênção, para que esse momento de culto, de celebração ao Senhor, possa ser um momento de alimentar nosso coração e que possamos externar para o Senhor tudo aquilo que sentimos, nossas frustrações, nossas alegrias com o Senhor. Que o Senhor venha curar nossos corações, nos mostrar o caminho, nos mostrar, abrir nossos olhos para que possamos enxergar o caminho que o Senhor tem proposto para nós. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, queridos. Eu quero convidar você para um tempo de cânticos, um tempo de músicas. Então nós vamos cantar umas 4 canções e depois a gente volta para a gente refletir sobre o tema da mensagem dessa manhã. Até daqui a pouco. Distante lá, a tua mão está lá, acima do universo, as linhas de um verso lá, a tua mão está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo do mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Na imensidão do firmamento, em todos os momentos lá, a tua mão está. Coração que chora, um abraço que consola, a tua mão está. Se eu for aos céus ou ao mais profundo do mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Deus está, quando amanhece, Deus está, no fim do dia Ele está, Deus está, conhece tudo, Deus está, e o que preciso dele está, Deus está, e ao meu consolo Deus está, e minha alegria dele está.
bem no meu olhar. A tua mão está, a tua mão está. Em teus braços eu vou me entregar. Os meus medos eu deixo aos pés altar. Todos os planos meus hoje eu entrego a ti. Toma o teu lugar, tu és bem-vinda aqui. Vem sobre nós, manda tua chuva nesse lugar. Em tua presença vem e derramar e declarar que és santo, o Deus, o som do céu. Vamos ouvir, corta teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, Jesus. Em teus braços eu vou me entregar. Os meus medos eu deixo aos pés altar. Todos os planos meus hoje eu entrego a ti. Toma o teu lugar, tu és bem-vinda aqui. Vem sobre nós, manda tua chuva nesse lugar. Em tua presença e derramar e declarar que és santo, o Deus, o som do céu. Vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus. Vem sobre nós, manda tua chuva nesse lugar. Em tua presença vem e derramar e declarar que és santo, o Deus, o som do céu. Vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, Jesus, Jesus. Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal,
Ou então, se tudo está bem, quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz ou não, quando em silêncio estás, serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás, e ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor, estás me ensinando que sempre és Deus. Quando brilha o sol, ouça a chuva bem, quando estou mal, ou então, se tudo está bem, quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz ou não, quando em silêncio estás, serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás, e ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor, estás me ensinando que sempre és Deus, serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás, e ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor, estás me ensinando que sempre és Deus. Que sempre és Deus. Oh, que sempre és Deus. Se a minha alma teme o amanhã e o coração não vê teu cuidado, se eu não consigo ouvir a tua voz, ainda assim confiarei. Confiarei. Eu sei que o meu Redentor vive e se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. Teu perdão me cura, Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço mais, me amas com amor sem fim. Se levantar
meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. Teu perdão me cura, Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço mais, me amas, tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. Teu perdão me cura, Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço mais, me amas com amor sem fim, sem fim. Voltamos, queridos. Muito bom passar esse tempo de canções, esse tempo em que as músicas ajudam o nosso coração a serem derretidos e a terem o formato que Deus espera. Eu quero orar por você para preparar o seu coração para essa mensagem. Pai querido, em nome de Jesus, peço que Tu nos ajude, fale conosco, fale com o nosso coração, para que a gente possa se conectar contigo e ouvir Tua voz nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, querido, nós estamos no meio de uma série chamada Fábrica de Ídolos. Fábrica de Ídolos. Nós temos conversado, na primeira mensagem nós conversamos sobre o nosso coração, conhecendo o nosso coração. Porque quando nós falamos aqui na nossa cultura sobre coração, sempre dá uma visão mais emocional da coisa, é o centro emocional. Mas quando a Bíblia trata de coração, a Bíblia fala sobre o coração como o centro do ser inteiro. E eu te aconselho a ouvir a mensagem anterior, que eu acho que vai fazer muito sentido e é muito importante para você entender o contexto da mensagem que nós vamos fazer agora. Mas eu vou te dar um release, um pequeno resumo sobre como foi. A Bíblia trata o coração do ser humano e mostra que há uma possibilidade de criarmos ídolos no nosso coração. E o que são ídolos? Ídolos são deuses falsificados. São basicamente qualquer coisa que não seja Deus, que você considere fundamental para a sua existência e que sem ela você perde a razão de viver. Essa coisa se torna o nosso salvador funcional. O que é isso? Ela justifica nossas imperfeições, nos livra de nossos erros e falhas de caráter e faz com que a nossa existência não seja tão em vão. Nós resgatamos um pensamento de Santo Agostinho, onde ele diz que o pecado é o amor em desordem, é o amor desordenado. Resgatamos também o pensamento de Martim Lutero, que diz que a gente não consegue quebrar o primeiro mandamento, não consegue quebrar os mandamentos de 2 a 10 sem antes ter quebrado o primeiro, não ter outro Deus diante dele. O que isso significa? Que quando nós amamos mais alguma coisa do que a Deus, nosso amor está em desordem e nós cometemos pecado. E nós só conseguimos cometer pecado quando colocamos alguma coisa no lugar de Deus em nossa vida. E aí nós colocamos essa coisa no lugar de Deus, esse Deus falsificado, dentro do nosso coração. A conclusão da nossa primeira mensagem, 2 considerações importantes, foi que ídolos comem vivos os seus adoradores e nós nos tornamos aquilo que adoramos. E a pior coisa que Deus pode fazer por nós é nos deixar seguir nossos caminhos e viver nossos desejos. Mas Deus nos ama e intervém para que a gente possa sair desse círculo vicioso, dessa roda viva. Ok? Hoje nós vamos conversar sobre amor a toda prova. E meu objetivo na explanação de hoje é identificarmos os ídolos na nossa vida e os sintomas da idolatria. Para isso a gente vai conversar sobre uma história muito interessante de um personagem muito interessante na Bíblia chamado Abraão. Gênesis capítulo 22, versículo 1 e 2 dizem assim: Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu: Estou aqui. Então Deus disse: Pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá, ali na montanha, que eu lhe mostrar. Queime o seu filho em sacrifício. Uau!
É a partir dessa história que eu quero conversar com você sobre amor a toda prova. Quem foi Abraão? Abraão é considerado hoje um fundador das 3 maiores religiões monoteístas do mundo: islamismo, judaísmo e cristianismo. Era um homem muito importante para a sua época e é um homem muito importante para todas essas vertentes religiosas hoje. Mas vamos pegar sobre o Abraão naquele período histórico. Abraão precisava, carecia, desejava um filho. Ele desejava tanto um filho que esse desejo se tornou o desejo mais profundo do seu coração. E aí chega um momento em que ele tem esse filho, ele tem tudo o que ele sempre quis, e Deus chega para ele e pede tudo dele. Deus pede tudo. Vamos olhar para o começo dessa história? O começo da história de Abraão, mais assim empolgante, começa em Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 3, onde ele recebe um chamado. Ele recebe o chamado onde Deus chega para ele e fala: Abraão, pega a tua família, sai da sua terra, do meio dos seus parentes, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E lá eu vou abençoar você, e através de você eu vou abençoar todas as famílias da terra. Abraão recebeu um chamado de Deus, onde ele teve que abrir mão de quase todas as esperanças e coisas que um coração humano deseja nesse mundo. Ele teve que abrir mão de família, de relacionamento, dos parentes, do lugar mais próximo, talvez de sonhos que ele tinha ali, ele teve que abrir mão. Só que o fato desse chamado requerer que ele abrisse mão disso tudo, esse chamado deu para ele também uma grande esperança. A esperança de ter um filho, porque a promessa dizia: eu vou abençoar através de você todas as famílias da terra, e os seus descendentes serão como estrelas do céu. Ou seja, Deus prometeu para ele aquilo que ele mais amava, um desejo no seu coração. Prometeu um filho, porque ele tinha uma esposa estéril, uma esposa que não podia dar para ele filhos. E Deus prometeu que ela daria luz. E eles tiveram que esperar. Talvez Abraão tenha sido o homem na face da terra que mais esperou para ter um filho. Abraão tinha mais de 100 anos e a sua esposa Sara tinha mais de 90 anos quando eles conceberam. Você pode ver isso em Gênesis capítulo 17, versículo 17 e Gênesis 21, versículo 5. E ela concebe um filho e a esse filho dá o nome de Isaac, que significa riso. E por quê? Porque quando Deus prometeu que ela engravidaria, ela já era idosa, ela sorriu, ela riu de ironia, dizendo: nessa idade eu vou ter filho? E depois, quando ela concebe o filho, ela ri de alegria e fala que todas as pessoas iam se alegrar com ela, porque ela teve um filho, que Deus cumpriu sua promessa. Então Isaac passou a se chamar, o filho dela passou a se chamar Isaac, que significa riso. O riso da dúvida e o riso de alegria. Mas até chegar nesse ponto deles conceberem, foram anos de infertilidade. E esses anos de infertilidade moldaram a sua fé. Tanto que tem episódios no meio onde ela perde a esperança de que Deus vai fazer, então fala com o seu marido deitar com a sua empregada e ter um filho, porque talvez assim cumpriria a promessa de Deus, etc. Esses anos moldaram a fé desses dois. Esses anos moldaram o coração deles, a dependência de Deus, mas também sublimou o desejo por um filho. Amplificou esse desejo, colocou esse desejo por um filho na prateleira máxima dos seus corações. Porque pensa bem, o filho era a prova de que Abraão não era tolo, de que ele acreditou naquelas palavras de Deus, de um Deus desconhecido, e agora se concretizou, ele teve um filho. Era a prova de que ele não era um tolo. Mas também o filho seria o seu sucessor, porque todo patriarca queria e precisava de alguém que o sucedesse, que desse continuidade à sua família. Mas nesse ponto da vida em que Deus chega e pede o seu filho, a questão na vida de Abraão era: você esperou e se sacrificou, a sua espera e o sacrifício foi por Deus ou pelo menino? Deus foi um meio para um fim na sua vida, Abraão? De quem era o coração de Abraão? De Deus ou do seu filho? Ele havia aprendido a amar somente a Deus e a confiar seu coração a Deus? Parece que não. E então Deus entra com esse pedido: pegue agora Isaac, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá, ali na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho em sacrifício. Esse era o teste final de Abraão, porque Isaac se tornou tudo para ele. A afeição por um filho tornou-se adoração.
O sentido da vida de Abraão dependia do amor e bem-estar de Isaac. Ele transformou um ente querido em um Deus falsificado em sua vida. E aí então vem esse pedido escandaloso. Desculpe. Mas quando vem esse pedido escandaloso, você não percebe reações escandalosas de Abraão. Você não percebe Abraão escandalizado, perdido, porque tem um contexto, um pano de fundo na vida de Abraão. Para a gente entender por que esse pedido faz sentido para Abraão, nós temos que entender duas coisas. Uma questão cultural e a lei da primogenitura. Primeiro, sobre a questão cultural, John Levenson, que é um estudioso judeu que leciona em Harvard, diz assim: culturas antigas não eram tão individualistas como a nossa. Esperanças e sonhos das pessoas nunca se referiram ao sucesso, prosperidade ou proeminência pessoal, visto que todos faziam parte de uma família e ninguém vivia afastado dela. Esperanças e sonhos se referiam a todo o clã. Então, era uma noção maior de família estendida e não de individualidade. Então, pega esse conceito, associa esse conceito à lei da primogenitura. O que era a lei da primogenitura? Deus disse que a todo primogênito da terra do povo dele deveria ter uma marca consagrada a ele. Que esse primogênito deveria ser de Deus. O que isso significa? A consagração do primogênito significa que toda a família da terra estava em dívida com Deus pelo seu pecado. Toda a família. Então Deus, quando pediria o primogênito, Deus então estava cobrando a dívida de Abraão. Estava cobrando a dívida do pecado da família de Abraão. O filho morreria pelos pecados da família. Tanto que a última punição que Deus dá ao povo do Egito, por não deixar o seu povo ir embora, é requerer sobre o pecado do povo do Egito e mata todos os primogênitos. Percebe? Então, o primogênito era a continuidade da família e essa continuidade da família era consagrada a Deus, era de Deus. E se Deus pedisse, Deus estava sendo justo pedindo, porque o primogênito era dele para pagar os pecados da família. Então, quando você junta todas essas duas questões importantes, a gente entende por que Abraão não se escandalizou com esse pedido. É um pedido para Abraão entendível, porém, não menos terrível. E duas coisas talvez ficavam martelando na cabeça de Abraão, enquanto ele pegava seu filho, pegava a lenha, pegava todo mundo e ia para onde Deus tinha mandado. A primeira coisa era que Deus era santo. E se Deus é santo, beleza, ele tinha o direito de requerer o preço do pecado da família. Isso é fato. Deus tinha esse direito. Deus é santo. Mas, por outro lado, Deus tinha feito uma promessa a Abraão. E Deus é justo. Então, como Deus poderia ser santo e justo ao mesmo tempo? Ser santo e gracioso ao mesmo tempo? Como que ele iria cumprir a promessa que ele fez, sendo que ele iria requerer a vida de Isaac? Como que ia dar continuidade? Como ele iria cumprir, então, a sua promessa? Essas duas coisas martelavam na cabeça de Abraão. Como Deus pode ser santo e justo ao mesmo tempo? Como ele pode ser santo e gracioso ao mesmo tempo? Gênesis capítulo 22, versículo 5 fala: então Abraão disse aos seus empregados: fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. No coração de Abraão, ele entendia que Deus ia dar um jeito de sair dessa. Como? Ele não sabia. Mas Deus era tanto justo quanto gracioso, tanto santo quanto gracioso. Ele era amoroso e justo, e ele ia dar um jeito de sair dessa. Havia uma confiança, Deus iria conciliar a sua santidade e a sua justiça. Então Abraão não ficou zangado e não ficou abatido, ele simplesmente sobe a montanha. E ele sobe a montanha. Ao subir a montanha, quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaac e colocou sobre o altar em cima da lenha. Em seguida pegou a faca para matá-lo. Mas nesse instante, lá no céu, o anjo do Senhor o chamou, dizendo: Abraão, Abraão! Estou aqui, respondeu ele, com a faca na mão. O anjo disse: não machuque o menino e não lhe faça mal algum. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho.
Era um teste, acima de tudo, sobre amar a Deus acima de todas as coisas. Era o teste de Abraão. E quando ele fala temer, pois sei que você teme a Deus, tem muito menos a ver com medo e muito mais a ver a ser comprometido com Ele de todo o coração. Então, quando Deus responde para ele, agora eu sei que você me teme, traduzindo, é o que Deus está querendo dizer. Agora eu sei que você me ama mais do que qualquer outra coisa no mundo, porque você não me negou o seu único filho. Esse tratamento duro é um ato de misericórdia de Deus para a vida de Abraão. O amor por Deus emergiu e expulsou o ídolo do coração. E aí seu coração fica protegido. Ele ama a Deus acima de todas as coisas. Nós não podemos ver a idolatria em nós até que estejamos perto de perder. Nós não conseguimos ver a idolatria em nós até chegarmos perto de perder nossa carreira, até chegarmos perto de uma decisão em que temos que falar a verdade, ter uma postura ética ou perderemos a carreira. A gente não consegue ver a idolatria no coração até chegar perto de perder. A gente não consegue ver a idolatria por um filho até chegarmos perto de perder. E quando os filhos se tornam a razão de viver dos seus pais, há uma criação disfuncional. Por um lado, pode haver muita disciplina, porque o pai e a mãe querem um filho perfeito. E quando ele erra, há uma correção exagerada. Por outro lado, pode haver muito pouca disciplina, porque aquele pai e aquela mãe não conseguem suportar a rejeição do filho, por isso não os corrige, porque o filho tornou-se a razão de viver dos pais. Há sempre um exagero, superproteção, pode chegar a ter violência, porque ídolos escravizam os seus adoradores. O amor e o sucesso do filho se tornam a identidade dos seus pais. O filho, ele vai falhar, porque nenhuma criança pode suportar o peso da divindade. As expectativas dos pais em relação aos filhos desfiguram o espírito dos seus filhos. E aí você pode dizer, mas pastor, isso é uma história de muito tempo atrás. Hoje em dia seria absurdamente Deus pedir um sacrifício de criança ou alguém sacrificar crianças a qualquer divindade. Será mesmo? Nós vivemos numa cidade grande. Quantos filhos não são abandonados em escolas o dia inteiro? Ou são abandonados por seus pais na criação, porque os seus pais têm que dedicar suas vidas ao altar da carreira, do sucesso financeiro? Quantas crianças estão sendo criadas à margem de uma relação decente com seus pais, porque a carreira, ou o sucesso financeiro, ou a independência vem em primeiro lugar? Muitas crianças hoje são sacrificadas no altar do mercado de trabalho, no altar da realização pessoal. Quantos casamentos não são destruídos? Quantos filhos ficam rachados ao meio porque os seus pais sacrificaram seus filhos no altar da felicidade e da autorrealização? Então não é tão distante assim essa realidade de Abraão para a nossa realidade. Só que se o primogênito era quem pagava os pecados da família, os pecados da família de Abraão, de Isaac, ainda continuavam lá. Porque o carneiro que Deus proveu e Abraão matou no lugar do filho, o substituto, não anulou o débito da família de Abraão. Só que anos mais tarde, nas mesmas montanhas, outro primogênito estava sobre o madeiro. E quando ele clamou sobre abandono, Eli, Eli, lama sabachthani, ninguém respondeu. Não veio substituto do céu para ser morto em seu lugar. O verdadeiro substituto de Isaac foi Jesus, que morreu para suportar a nossa punição. Quando João Batista olha para Jesus, ele responde a pergunta que Isaac fez naquele momento junto com Abraão. Quando Isaac fala, pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o altar, mas onde está o cordeiro?
do sacrifício. Anos depois, essa pergunta ecoa na Escritura e João Batista, quando olha, vê Jesus caminhando, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o substituto verdadeiro e perfeito de Isaac para suportar a punição que devia ser nossa. Pedro escreve isso na sua carta, no capítulo 3, versículo 18. Ele fala: pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelo pecado, um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no espírito. Essa é a solução para a idolatria. Oferecer os nossos Isaques a Deus, pois eles não são seguros sendo guardados conosco. Só com a certeza, segurança do amor e significado em Deus, nosso coração pode ter segurança para abrir mão dos nossos Isaques. E aí nós podemos dizer: Deus nos ama, pois não nos negou o seu filho, o seu único filho. Podemos repetir essa frase de Abraão. A frase que ele disse a Abraão: agora eu vejo que tu me amas, porque tu não me negou o seu único filho. E nós podemos ecoar essa frase para Deus: eu sei que tu me amas, porque tu não me negou o seu único filho. Os momentos mais dolorosos da nossa vida são quando nossos Isaques estão em risco ou estão sendo removidos de nós. E quando esses momentos chegam na nossa vida, nós podemos ter duas posturas: ou optar pela amargura e desprezo, começar a lamentar, se sentir livre para explorar outras coisas, para buscar alívio, ou cair num desânimo permanente e ficar encurvado, porque aquilo foi tirado, porque aquilo está doendo, porque aquilo não é agradável para você. Ou você pode dar as mãos a Abraão e Isaac e caminhar rumo às montanhas, subir a montanha até o altar e sacrificar o seu Isaac a Deus. Querido e querida, você não conseguirá perceber que Jesus é tudo o que você precisa até que Ele seja tudo o que você tem. Vou repetir. Você não conseguirá perceber que Jesus é tudo de que você precisa até que Ele seja tudo o que você realmente tem. Duas coisas são importantes lembrar para você. A poda fortalece. Por que nós podamos uma planta? Para ela fortalecer, se moldar e crescer. Não adianta você rebaixar ídolos no seu coração. Simplesmente tirar de uma prateleira e colocar em outra prateleira. Isso não adianta. Você só vai estar podando e ele vai crescer mais forte. Ídolos não podem ser rebaixados. E a outra coisa que eu quero te dizer é que pecado cresce no escuro. Os ídolos precisam deixar de ser ídolos. Nós precisamos sacrificá-los a Deus, porque não são seguros. Mas isso só acontece quando verdadeiramente estamos dispostos a viver sem essa tal coisa. Quando eu olho para essa coisa importante na minha vida, eu digo: você é uma coisa boa. Eu aprecio muito. Mas só porque eu tenho a Deus eu posso viver sem você. Porque eu tenho a Deus, eu posso viver sem você, porque a minha vida está escondida nele. Isso serve para todos os ídolos. Você só consegue se livrar quando você percebe que a sua vida não está nele. Se você tem dependência amorosa, você vai olhar para um rapaz, para uma moça e falar assim: você é bonita, você é bonito. Daria um match, seria legal, mas você não é minha vida. Jesus Cristo é minha vida. Ele é tudo o que eu tenho e é tudo o que eu preciso. Só quando nós cremos dessa maneira, nós substituímos, nós nos livramos dos ídolos. Ídolos precisam ser sacrificados para que o amor de Deus emerja na sua vida. E eu só consigo fazer isso confiando de que Jesus não me desamparará, de que Ele não me deixará abandonado, porque Ele me deu tudo o que tinha e Ele vai continuar me dando tudo do que eu preciso. Às vezes parece que Deus está nos matando, mas na verdade Ele está nos salvando. Talvez esse tenha sido o pensamento de Abraão, mas na verdade Deus estava o salvando. Nós não sabemos todas as coisas e por que coisas ruins nos acontecem. Mas de uma coisa eu tenho certeza: nós podemos confiar em Deus como Jesus fez e sacrificar no altar
no altar de Deus os nossos ídolos, para que o amor de Deus emerja. E quando esse amor vem e emerge, eu estou livre para ajudar pessoas a se libertarem, a influenciar pessoas para que eles possam encontrar o seu caminho de volta para Deus. Talvez nessa manhã Deus esteja pedindo: dá-me o seu Isaac como sacrifício. Vem me servir sem amarras, deixa eu te libertar. Porque filho preso a essas coisas, a esses ídolos, em verdade você não vai conseguir me adorar. Vem para cá, vem ser do meu jeito, porque hoje eu quero te moldar. Eu quero dar um tempo para você orar nessa manhã, enquanto cantamos uma canção, e logo depois voltamos para orar juntos e encerrarmos esse momento. Se a minha alma teme o amanhã e o coração não vê teu cuidado, se eu não consigo ouvir a tua voz, ainda assim confiarei. Confiarei. Eu sei que o meu Redentor vive e se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. Teu perdão me cura, Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço mais, me amas com amor sem fim. Meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. Teu perdão me cura, Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço mais, me amas, tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. Teu perdão me cura, Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço mais, me amas com amor sem fim. Sem fim. Vamos orar, queridos? Pai amado, Deus amado, Paizinho querido, eu peço que a Tua mensagem frutifique nosso coração e que Teu Espírito nos ajude a subir essas montanhas para entregar o nosso Isaac e sacrificá-lo em Teu nome, para que o amor ao Senhor possa emergir e a gente possa viver o melhor dessa vida. Obrigado porque Jesus subiu aquelas montanhas carregando a cruz que era nossa
e morreu em nosso lugar, para que possamos ter liberdade e libertação. Vivermos não acorrentados, mas livres no Senhor. E com a nossa liberdade, nosso coração se aprisiona a Ti, porque o Senhor não nos escraviza. O Senhor nos chama de amigos. Obrigado por essa parceria. Abençoe o coração dos meus irmãos e minhas irmãs. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, na semana que vem nos reuniremos novamente no Hotel Blue Tree em Valinhos e nós vamos continuar conversando sobre fábrica de ídolos. Nós vamos conversar sobre o amor não é tudo o que você precisa. Vamos conversar um pouco sobre isso, sobre relacionamentos. Vai ser uma história muito legal. Eu te espero às 10h30 da manhã no Hotel Blue Tree em Valinhos. Tá bom? Estenda suas mãos agora, como quem não tem nada para dar, mas muito a receber, e receba uma bênção. Querida igreja reunida virtualmente, que o Eterno abençoe e guarde você. Que o Eterno sorria para você e presenteie você. Que o Eterno olhe para você bem nos olhos e te faça prosperar. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e as infinitas consolações do Espírito Santo sejam sobre sua vida, não só hoje, mas todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um ótimo domingo. E lembre-se sempre, sozinho a gente vai mais rápido, mas acompanhado a gente vai bem mais longe. Grande abraço. Tchau, tchau.